Pelo menos 130 pessoas morreram no estado esperando por uma vaga de UTI, situação que torna ainda maior a dor das famílias das vítimas da Covid. Infelizmente, não posso dar um tempo digno para ela. Ela foi dentro de um saco. Ela não pode ser trocada, ela não pode nada. Remédios para entubar pacientes aumentam até 1.700% e alguns já começam a faltar. O estoque do Midazolam já esgotou. Eu tive que trocar para Propofol, que é uma outra medicação sedativa, e eu também tenho para pouquíssimos dias. A Prefeitura da capital transfere pacientes de uma UPA porque o oxigênio estava no fim e avalia construir mini-usinas nas unidades de saúde. Nós vamos utilizar essas usinas nas pequenas unidades nossas, que são um pulmão para tratar inicialmente o paciente quando ele chega na nossa rede. Na periferia, o esforço é para levar comida e solidariedade para quem não tem mais nada. Muita gente tem o alimento e não tem o gás. Muita gente tem o gás e não tem o alimento. Então, a marmita, ela faz muita diferença e eles ajudam nós muito, muito, muito. É agora no SPTV. Boa noite, 7h12 agora. A gente começa essa edição do SP2 com números alarmantes que mostram que a Covid-19 avança cada vez mais rapidamente em São Paulo. A semana que termina foi a pior da pandemia até agora. Batemos recordes de mortes, de pacientes que não sobreviveram à longa espera por um leito de UTI e de pacientes que estão sendo tratados nos hospitais. Hoje, o número de pacientes internados na terapia intensiva atingiu um patamar impressionante. O repórter Filipe Mancuso tem os detalhes. Boa noite, Mancuso. Oi, Alan. Boa noite para você, boa noite a todos. Uma situação delicadíssima, as perspectivas, infelizmente, ainda muito nebulosas. A gente passou a tarde em frente a esse hospital aqui no Jabaquara, zona sul da cidade. Vimos um movimento, um entra e sai muito grande de ambulâncias, que é sempre uma cena muito desesperadora. O estado de São Paulo se aproxima de 12 mil internados em leitos de UTI Covid. Eu quero chamar um gráfico, a gente vai colocar um gráfico na tela agora, onde a gente consegue perceber muito bem essa curva de crescimento. Só para a gente ter uma ideia, no domingo passado eram 10 mil internados. Portanto, a gente está falando de 2 mil novas internações em menos de uma semana. Aqui na capital, como eu falava há pouco, a prefeitura está transferindo os pacientes mais graves para hospitais como esse. Os hospitais têm uma estrutura maior, tem uma oferta de oxigênio maior para os pacientes graves. São os chamados hospitais de catástrofe. Aqui nesse hospital, no Hospital Saboia, que é municipal, 80% dos leitos de UTI são destinados a pacientes com a Covid-19. Ainda assim, infelizmente, tem muitos pacientes morrendo, aguardando por vagas de UTI, como a gente vai ver na reportagem. A dona Josefa tinha 75 anos e estava dentro de casa desde o início da pandemia. Nesse tempo, não abandonou as missas de que tanto gostava. Acompanhava tudo pela internet. Só que, mesmo assim, a Covid-19 deu um jeito de entrar na casa dela. Meu filho trabalha e no serviço teve um caso e algumas pessoas se infectaram. E ele veio para casa e não sabia ainda, só depois de 2 dias que a gente ficou sabendo. E eu acho que nesse tempo, então todo mundo na minha casa se contaminou. Josefa foi internada na UPA de Hermelino Matarazzo e precisou de um leito de UTI que nunca chegou. Ela morreu ontem, depois de lutar 12 dias contra a doença. Agora eu vou ter que reconhecer, infelizmente, não posso dar um tempo digno para ela. Ela foi dentro de um saco. Ela não pode ser trocada, ela não pode nada. Eu não vi mais ela, eu vou ver agora, só quando chegar a funerária, só para reconhecer e enterrar ela. A dona Josefa é uma das mais de 130 pessoas que morreram aguardando por um leito de UTI no estado. Taboão da Serra e Franco da Rocha, na Grande São Paulo, tem até agora 15 óbitos cada uma. Aqui na capital, na tentativa de centralizar o atendimento a pacientes graves da Covid-19, a prefeitura criou os chamados hospitais de catástrofe. No Jabaquara, o Hospital Saboia terá 360 leitos específicos para a Covid, 260 de enfermaria e 100 de UTI. No Valdomiro de Paula, em Itaquera, são 50 de enfermaria e 130 de UTI. Na Zona Norte, o Hospital Municipal, conhecido como Vermelhinho,
também vai ampliar o atendimento para pacientes com a Covid-19. Serão 100 leitos entre UTI e enfermaria. Só que mesmo com a mudança, tem muita gente confusa sobre quem realmente vai poder ser atendido nessas unidades. Ontem encontramos o seu Severino na calçada do Hospital Saboia, com muitas dores. Ele não foi atendido. Hoje a dona Vitalina veio visitar um amigo que foi atendido e internado para cuidar de um câncer. Eu trouxe ele ontem, ele está internado, foi bem atendido, passou por uma bateria de exames. Se ele não fosse atendido, a situação poderia ter piorado, se agravado mais. Exatamente, ele não tem condições de caminhar, ele está muito fraco, muito debilitado e necessita de cuidados. O secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, explicou que uma parte do Hospital Saboia vai continuar atendendo pacientes sem Covid. A prefeitura disse que a unidade classifica os pacientes como casos de urgência, muita urgência e emergência. Sobre a morte da dona Josefa, que a gente viu no começo da reportagem, a Secretaria Municipal de Saúde disse que o caso está em apuração. Os números de casos e de mortes por Covid-19 continuam num patamar alarmante. A gente confere juntos aqui no telão. Foram 616 mortes registradas nas últimas 24 horas no estado. 67.414 pessoas já morreram vítimas da doença aqui no estado de São Paulo. Agora a gente confere os casos confirmados. 18.028 de ontem para hoje, o total é de 2.298.061 diagnósticos nas cidades paulistas. As médias diárias de mortes e casos bateram mais um recorde. A gente começa pela média de mortes, que está, olha só, em 493 mortes por dia. É um crescimento impressionante, 75% maior do que 2 semanas atrás. A gente vê aqui a subida na curva, no gráfico, né? Agora vamos dar uma olhada na média de casos. A média de novos casos está em 14.704. Também temos um crescimento aqui levemente menor, 43% maior do que a média de 2 semanas atrás. 4 cidades da Grande São Paulo começaram a imunizar hoje quem tem entre 72 e 74 anos. Osasco, Santo André, Jandira e Mairiporã. Aqui na capital foi o segundo dia de imunização desse público e teve fila. No posto montado no estádio do Morumbi, na zona sul da capital, o movimento foi grande de manhã. Fila de carros em alguns momentos, mas nada que tirasse o sorriso da dona Maria e do seu Giuseppe. Os dois não se conhecem, mas estavam comemorando hoje o aniversário e a primeira dose da vacina. Eu acho que foi o melhor presente da minha vida. Tem presente melhor do que esse no momento? Acho que não, acho que esse é o melhor. Hoje foi o segundo dia em que idosos dessa faixa etária arregaçaram as mangas. De acordo com o governo do estado, cerca de 730 mil pessoas estão neste grupo, que já pode procurar o posto de saúde mais próximo. De preferência, depois de fazer o pré-cadastro no site Vacina Já, para agilizar o atendimento. A gente fica ansioso para acontecer, né? Acontece, a gente começa a ficar um pouco mais tranquilo, né? Porque o negócio tá feio, viu? Tô feliz, né? Fica mais feliz ainda quando meu filho tudinho tiver vacinado. Vamos dar uma olhada como é que está o balanço da vacinação no estado até agora. Até às 6 da tarde de hoje, 4.616.418 doses tinham sido aplicadas. 7,38% da população tomaram a primeira dose e 2,6% tomaram as 2 doses previstas contra o novo coronavírus. Um laboratório na região de Campinas vai produzir mais de 665 mil remédios a pedido do Ministério da Saúde. Alguns medicamentos utilizados em pacientes com Covid-19 já estão faltando. E a previsão é de que, a partir de terça, 3 sedativos se esgotem, prejudicando diretamente quem está internado nas UTIs. Nesse laboratório em Itapira, região de Campinas, a produção está acelerada. O Ministério da Saúde acaba de comprar 665 mil medicamentos do chamado kit intubação, usado em pacientes de Covid. A empresa abastece hospitais públicos e particulares e diz que essa quantidade não sairá do estoque. Na UTI da Santa Casa de São Carlos, pelo menos 2 medicamentos usados para intubar os pacientes de Covid estão quase no fim. Outro, utilizado para sedação, já acabou. O estoque do Midazolam já esgotou. Eu tive que trocar para Propofol, que é uma outra medicação sedativa, e eu também tenho para pouquíssimos dias. Na medida em que o insumo básico
começa a faltar, há uma corrida daqueles que estão com seus estoques comprometidos, né, em relação à busca desses insumos. Então, há uma descoordenação, né, nesse abastecimento. As indústrias locais não estão conseguindo produzir num ritmo adequado para essa explosão de casos. Do mesmo modo, acho que precisa acelerar a importação no menor espaço de tempo possível. A associação que representa os 118 maiores hospitais particulares do país também alerta para o fim dos estoques. 6 medicamentos utilizados para intubação devem acabar nos próximos dias. Propofol, cisatracúrio e atracúrio duram até a próxima terça. Rocurônio e midazolam devem acabar em 2 semanas e fenatanila em 3 semanas. Alguns hospitais receberam seus últimos pedidos, né, que conseguiram receber antes das requisições. A requisição por parte do governo chegou para a indústria na quinta-feira. Então, a partir de quinta-feira, nós começamos a não receber mais. Diretores dos hospitais particulares e das Santas Casas já foram atrás de ajuda dos governos federal e também do estado de São Paulo para evitar que os estoques de remédios fiquem zerados. Além dessa ameaça, outra preocupação é o aumento de preços desses e de outros medicamentos nos últimos 3 meses. O presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de São Paulo fala em aumento abusivo. Já em dezembro, agora a março, vou dar uns exemplos para você. O Rocurônio, que custava R$16, agora em março está custando R$298, quase 1.700% a mais. O atracúrio, por exemplo, 25 ml, dezembro pagava R$14,30, hoje está pagando R$69. Essa especialista em gestão de saúde defende a criação, pelo Ministério da Saúde, de uma força-tarefa para melhorar a capacidade de compra e distribuição dos recursos. Precisa de uma união bastante forte do público, do privado e dos diferentes níveis de governo com a sociedade civil. Então, na verdade, a gente está falando de uma coesão que a gente não tem hoje, uma força-tarefa que esqueça um pouco as suas diferenças, porque o cenário é suficientemente grave para que a gente consiga agir apesar da nossa ideologia e das nossas dificuldades. Então, dá para reverter o quadro desde que a gente trabalhe junto. É essencial, né? E olha só, bares e restaurantes do estado podem voltar a entregar comida na porta para os clientes. A Justiça concedeu uma liminar que libera o serviço Takeaway, que a gente conhece como Pra Viagem. Pelo decreto que começou a valer na última segunda-feira, esse tipo de entrega estava proibida. O cliente só podia pedir comida em casa ou retirar no restaurante de carro. A decisão vale para os 250 mil bares e restaurantes de São Paulo, mas o governo já avisou que vai recorrer. Veja a seguir, Prefeitura da capital analisa a construção de mini-usinas de oxigênio para evitar o desabastecimento. Agora o trânsito ao vivo na sua tela, a marginal Tietê com bastante movimento, mas sem congestionamento neste momento. Agora 7h24, o SP2 volta já. Estamos de volta para dizer que a Prefeitura da capital quer instalar mini-usinas de oxigênio para garantir o abastecimento na cidade. O equipamento pode trazer um alívio nesse momento em que a demanda aumentou demais. E a entrega se tornou um problema, que já levou, inclusive, à transferência de pacientes. Em Embu das Artes, uma mini-usina já está funcionando. Transferência delicada na UPA Zilda Arnes, em Embu das Artes. A paciente precisou sair daqui para outra unidade de saúde para ser entubada, porque o quadro de Covid-19 se agravou. Ao mesmo tempo, outra ambulância aguardava para desembarcar um paciente. A movimentação na principal unidade de pronto atendimento da cidade mostra a pressão no sistema de saúde causada pela pandemia. E uma das preocupações é garantir o elemento mais básico para todo mundo, o oxigênio. Há uma semana, a organização social que administra a UPA Zilda Arnes investiu nessa mini-usina. A usina funciona assim. Esse equipamento azul, ele capta o ar, transfere para o purificador, que faz a separação do que é oxigênio, outros gases e impurezas. Aí o oxigênio puro
vai para o compressor. E daqui sim, ele segue por essa tubulação verde que abastece a unidade de saúde. Hoje ela é muito mais barata, porque a gente estava gastando em média algo em torno de R$100 mil em oxigênio e a locação dela não custa 40, sendo que hoje ela vai me fornecer o dobro de oxigênio com a tranquilidade de que os pacientes, em hipótese alguma, serão desabastecidos. Com receio de desabastecimento, ontem à noite, a Prefeitura da capital transferiu 10 pacientes da UPA Hermelino Matarazzo, na Zona Leste. É que o oxigênio já estava no tanque reserva e poderia acabar antes que o tanque principal fosse reabastecido. Em uma nota, a White Martins, que é a principal fornecedora de oxigênio das redes privadas e pública do estado, já tinha informado que o consumo aumentou 107% de janeiro a março, fazendo com que a logística ficasse muito impactada. Já o secretário municipal de saúde de São Paulo disse ao SP1 de hoje que pode colocar os caminhões da prefeitura à disposição para ajudar na distribuição e que quer colocar mini usinas de oxigênio, como a de Embu das Artes, nas unidades de saúde da capital. Nós vamos utilizar essas usinas nas pequenas unidades nossas, que são um pulmão para tratar inicialmente o paciente quando ele chega na nossa rede, antes que ele se agrave. A aglomeração de pessoas na UPA do Campo Limpo, agora à tarde, era de gente querendo ter notícias dos parentes internados. A mãe da Gislaine veio para cá hoje cedo, transferida do Jardim Ângela, com falta de ar. Ela foi atendida lá. Aí, só que como a saturação dela não estava melhorando, acharam por bem trazer ela para cá, né? Para UPA daqui. Acho que para tomar mais oxigênio, né? O secretário de Saúde da capital, Edson Aparecido, informou que marcou uma reunião com a empresa que instala as mini-usinas de oxigênio para a próxima segunda-feira. E em meio à preocupação com a chegada em massa de turistas durante os feriados que foram antecipados aqui na capital, os prefeitos de 9 cidades da Baixada Santista decretaram lockdown, um fechamento mais severo da economia. Começa a valer na terça-feira, mas as praias já estão fechadas por lá. A Thaís Roso está em Santos e vai contar como é que está a situação para a gente agora, né, Thaís? Boa noite, pessoal. Respeitou essa proibição por aí? Oi, Alan. Mais ou menos, viu? Uma boa noite para você, boa noite a todos. Algumas cidades como Santos, São Vicente, Itanhaém e Bertioga anunciaram que fechariam as praias já no sábado que vem. Nós até falamos aqui no SP2, mas algumas outras cidades, o resto todo, fechou somente as praias nessa última segunda-feira. E hoje, então, é o primeiro final de semana com todas as praias aqui da Baixada Santista fechadas. O que a gente viu foi muita gente respeitando, sim, mas também tinham aqueles que foram surfar, gente caminhando, gente fazendo algum exercício físico na orla e no calçadão, e isso está totalmente proibido. Como você disse ontem mesmo, o prefeito de Santos, que também é presidente do Condesb, falou sobre um lockdown que começa aqui com medidas bem severas e mais duras a partir da próxima terça-feira, dia 23, e segue até o dia 4 de abril, que é o feriado de Páscoa. Alan. Obrigado, Thaís. Bom domingo para você. Agora é hora da previsão do tempo com a Eliana Marques. Boa noite, Eli. Boa noite para você, Alan. Boa noite a todos. Hoje, primeiro dia do outono, teve cara de verão ainda e chuva fraca e isolada pela Grande São Paulo. Na capital, as temperaturas variaram entre uma mínima de 20,1 graus e uma máxima de quase 31 graus. Isso aqui, lá no Mirante de Santana, Zona Norte, termômetro do Instituto Nacional de Meteorologia. A gente vê que a mínima normal para março são quase 19 graus e a máxima 28 graus. Então, hoje foi um dia ligeiramente mais quente que o normal para o início do outono. Amanhã não tem previsão de chuva na região metropolitana, onde a gente vê que o mapa está aqui em amarelo, máxima de 31 graus na capital, chuva só pelo interior. E a próxima semana, a primeira completa do outono, como é que vai ficar? Bom, sem chuva aqui na região metropolitana até quarta-feira, a partir de quinta volta a chover e teremos ainda uma semana com bastante calor. Nos próximos 15 dias são esperados entre 100 e 150 milímetros aqui na nossa região, é um bom volume, mas a gente lembra que no outono a chuva começa a diminuir. Obrigado, Eli. Uma boa noite para você, um bom domingo. Até mais. E no momento em que a pandemia atinge mais um período crítico em São Paulo, a solidariedade resiste bravamente. Grupos de voluntários se desdobram para ajudar quem mais precisa, mesmo com a queda nas doações.
Ajudar quem mais precisa hoje vai além de dar o que comer. É preciso dar proteção. A Rose trabalha na Associação de Moradores e sabe disso. Esse trabalho de conscientização, eu costumo dizer que é o trabalho de formiguinha, né? Então nós estamos aqui toda semana. As pessoas não têm dinheiro para comprar o básico necessário, que é o alimento. E o governo não dá máscara de graça. As pessoas têm que comprar. E, infelizmente, muita gente não usa porque não tem mesmo. Com o avanço da pandemia, a solidariedade também precisa de mais mãos para ajudar. Até agosto do ano passado, o Amavb, por exemplo, contava com cerca de 40 voluntários. Agora, restaram apenas 8, que continuam ajudando quem mais precisa, mesmo em meio à crise sanitária. Faltam também doações. Hoje foram distribuídas 160 marmitas e apenas 3 cestas básicas. Pouco para uma comunidade como essa da Vila Brasilândia, com mais de 2.500 pessoas. É um misto de sentimentos. A gente se sente feliz em poder ajudar naquele momento, mas a gente se sente também meio impotente, porque você entrega o almoço, a pessoa não vai ter a janta. No dia seguinte, se você não estiver aqui com o almoço, algumas pessoas vão ficar sem comer. A Amadê coordena outro projeto, o Corona na Quebrada. Em maio do ano passado, a garagem estava lotada de doações. Dia das Mães, estamos saindo aqui com a última leva, Jardim Ângela, Jardim São Francisco, Comunidade 21, que tem muita coisa, muita sacola saindo. Quase um ano depois, tudo mudou para pior. Cada pouco é muito para as pessoas estão vivendo na fome. Então, cada pouquinho que a gente doa chega em algum lugar, tira uma pessoa da situação de fome. Cada pouco é muito, né? No site da Globo, praquemdoar.com.br, você encontra outras entidades para ajudar nessa crise. Amanhã o Esporte Espetacular traz uma entrevista com o treinador português do Palmeiras e uma homenagem a um ex-jogador do Corinthians que morreu essa semana. Tiago Oliveira. Fala, Alain, boa noite para você, para todo mundo ligado aqui no SP2, desde a semana passada, né? A gente está junto aqui com o Esporte Espetacular, a gente cuidando do nosso estado, olhando para os nossos atletas, para os nossos clubes. E para o programa de amanhã, a gente separou uma entrevista bem legal que o Casagrande fez com o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira. Para ser profissional de futebol, seja jogador, treinador, presidente, tem que estar preparado para tudo. E a gente vai falar de Gilmar Fubá, um dos jogadores mais queridos da Fiel, que infelizmente nos deixou essa semana. Muito cedo, né? Aos 45 anos, ele que lutava contra o câncer. A gente vai lembrar com muito carinho tudo o que acontecia no vestiário, a famosa resenha, os causos que aconteciam nos vestiários. A gente separou um timaço. Todo time, para ser campeão, tem que ter um Gilmar. Ele conseguia mexer no humor de cada um, no astral de cada um. E aí a gente ia até mais solto para treinar, e principalmente nos jogos. Eu espero vocês amanhã no Esporte Espetacular, a partir das 10 horas da manhã. E agora sua mensagem nas redes sociais. A Simone, que absurdo o remédio ter uma alta de mais de 1000%, que vergonha, se aproveitando de uma pandemia para obter lucro. Luiz, falta de medicamentos e falta de oxigênio. Isso não deveria ocorrer, pois trata-se de vidas. O Lucas, que essas pessoas que fazem doações para quem necessita recebam tudo de melhor em vossas vidas. Parabéns. E o SPTV fica por aqui. O Jornal Nacional começa às 8h30. Boa noite e um ótimo fim de semana para você.